la paix du Seigneur soit avec vous. Que a paz do Senhor esteja convosco. Je salue aussi les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Saúde também todos os irmãos que nos acompanham em todos os lugares do mundo. Apocalypse chapitre 10, nous lisons les versets 6 au 7e lettre. Apocalipse capítulo 10, lemos versículos 6 a 7, está escrito. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de temps. Jurou por aquele que vive para todo sempre, e criou o céu e tudo que nele existe, e a terra e tudo que nele existe, o mar e tudo que nele habita, que não haveria mais demora. Mais au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Parole du Seigneur. Mas quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta, então se cumpriria o plano de Deus, o mistério que foi anunciado pelos seus servos, os profetas. Palavra do Senhor. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication de l'utilité. Quero que o Senhor acrescente a explicação na leitura das Escrituras. C'est comme si on ne veut pas d'explication. Parece que não tem uma explicação. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que a paz do Senhor esteja convosco. Vous l'aimez de l'autre côté. Hoje parece tão cansado, desgraça. Vous êtes là. Será que cá estão? Je bénis le Seigneur pour sa grâce. Eu abençoo o Senhor pela sua graça. Et je veux que ma église va pas pour l'église aujourd'hui. E quero que o Senhor abençoe a igreja de hoje. Papa pour la maman, ma papa, ma sœur, Que abençoe as mamães, os papais e todos os servos desta igreja de hoje. Papa pour le docteur Maurice. Deus te abençoe o Dr. Maurício. Au bon âge, c'était compagnon. Para mim é companheiro. A cada sapote, Maurice qui a la musique casée. Que se lembre do apóstolo Moisés que há onde se encontra. A cada sapote, la salle union soit en absence d'amour, dans la vie plus à l'aise. E abençoe também, lembre-se de todos os servos, mesmo na sua ausência, eu estava em paz. Avant de bien, Fiquei bem, allez bien, comi bem, avant de la condition est très bien. fiquei em boas condições, Nous avons mis la qualité à Moussali et à Zambe. me receberam na qualidade do servo de Deus. Zambo a Tamola, na Bissote, a Bena, Bissou, a Cansabena. Deus que andou conosco, que nos chamou, que se lembra de vocês. Nós vamos marcar passagem na Bissou. Creio que a nossa passagem neste lugar, Les actes pour apporter plus de la vie. isso trouxe umas na sua vida. E neném o cabo ele neném o pegou Zambi. Não é apenas o conhecimento, mas também trouxe a divindade. Vou permitir na lelo, Permita-me que hoje, nós vamos concurser, serei breve, e na exorter bino, vou vos exortar, avant na enseigner bino muquet. antes de vos ensinar um bocadinho. Nós vamos andar na deuxième roi chapitre 3. Começo no segundo dos Reis, capítulo 3. Papa, prendra o verset 8 Pai, leia para nós o versículo 8, jusqu'au 9. até no 9º versículo. O pouco que eu na 11e. Toquei rapidement. Vou deparar até no 11º versículo. Vamos rapidamente. Et roi 3:8, religion de Jésus. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par les chemins du désert d'Édom. E perguntou, quais são os planos de guerra? E Joram respondeu,
subiremos pelo caminho do deserto do Edom. Les rois d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent. Et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivaient. Então o rei de Israel partiu com os reis de Judá e do Edom. Depois de seguirem pelo deserto por 7 dias, havia acabado a água e não encontraram água para seus soldados nem para os seus animais. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. E agora, o que vamos fazer? Exclamou o rei de Israel. Será que o Senhor ajuntou a nós, os 10 reis, para cairmos nas mãos de Moab? Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait d'eau sur les mains d'Élie. Mas Josafá, rei de Judá, perguntou: não há um profeta do Senhor entre nós? Se houver, podemos consultá-lo, e ele falará em nome do Senhor, e nos dirá o que devemos fazer. Então o oficial do exército de Israel respondeu: Eliseu, filho de Safá, está aqui. Ele era discípulo do profeta Elias. Palavra do Senhor. Essa explicação. Diz que o Senhor acrescenta a explicação. Peut-être nos apolarités, mais on peut savoir que c'est très important pour la vie chrétienne. Talvez hoje não estarei longo, mas se calhar darei coisas importantes que vai vos ajudar na vossa vida cristã. Écriture totale qui A escritura onde lemos Joram, roi d'Israël, Joram, o rei de Israel, queria ir na guerra, mas não será capaz de lutar sozinho. E pediu o rei Josafá de Judá. Começaram a ir, mas o rei Josafá perguntou: por que caminho que nós iremos? Dizendo que iremos pelo caminho do deserto. Depois de andar, depois de 7 dias de marcha, a água acabou. O rei Joram perguntou: como a água acabou, Deus na verdade não nos ama. Ele ajudou aqueles reis para nos matar. Porque não temos água para nós e para os nossos animais. Para com ele, como eles encontraram dificuldade, Deus não os ama. Como encontrar com problema, como a água acabou, Deus não os ama. Mas Josafá perguntou: será que aqui não tem nenhum profeta pela qual sai a palavra de Deus na boca dele? A minha pergunta nessa manhã é: quando Joram, com sede de água, viu que como Deus lhes abandonou, mas Josafá, por seu lado, procura um profeta que tem a palavra de Deus. Posso fazer a segunda pergunta? Que relação existe entre a sede de água e o profeta? Quando Joram viu que Deus é injusto, mas Josafá procura o profeta que tem a palavra de Deus. Quer dizer que o Filho de Deus, bem que haja dificuldade, bem que não consegue ver o caminho, não
condena Deus. atuna mapenzi ape mituna te Também não faz pergunta a Deus. po ava yo tuna nzambe motuna aza ja na réponse ya motuna. Porque antes de perguntar a Deus, ele já tem a resposta da tua pergunta. Mais Josaphat Mas Josafá, esika Joram azotuna baquestion onde o rei Joram pergunta, ou faz algumas perguntas, mpona nini nzambe atiki biso por que será que Deus nos deixou? ye azoluka profete oyo aza na lelo. E ele procura o profeta que tem a palavra. zadi mwana ya nzambe ya solo Quer dizer, um filho de Deus verdadeiro, ata difficulté eza ndenge nini apesar das dificuldades, biso na ye ezalaka tourne na liloba os seus olhos estão dirigidos pela palavra. Ou a palavra. alukaka liloba Procura a palavra, mpo liloba te ekoki kobenga mai ya l'existence. porque a palavra é capaz de chamar a água para existir. tala Josaphat Vê o Josafá, ata difficulté ezali bem que é dificuldade, me ye azoluka liloba. mas ele procura a palavra. nalingi nayebisa mwana ya nzambe moko na ntongo ya lelo ayebaki liloba eza réponse ya mituna oyo yo ozali komituna mpe apart liloba eloko moko ekorépondre vi na yo ezali te. Quero dizer a um filho de Deus aqui, que a palavra de Deus é a resposta em todas as suas perguntas. E para além da palavra de Deus, não há coisa nenhuma que ele será capaz de responder às suas perguntas. ata makambo ezosimba te Bem que as coisas não estão dando certo, cherchons la parole. procuramos a palavra. ata ozosambela ozozwa réponse te Mesmo que nas tuas orações não tenha nenhuma resposta, cherche la parole. procura a palavra. oyebi mpona nini Sabe por quê? naosalisa bino exercice moko moke Vamos fazer um pequeno exercício. mpasi nyonso toza nango na kondima Toda a dificuldade que nós temos na fé, mpo tozali koyeba ke nyonso eza na kati ya mokili eloko moko ezalaka éternel eza te. porque esquecemos ou não sabemos que todas as coisas que existem no mundo não tem nenhuma coisa que é eterna. nyonso echangeaka. Todo mundo se transforma. ese okoki kotala kanisa na eloko nini etikalaka libela na mokili ndenge ezala nini. Pensa ainda, que coisa que permanece para sempre? Pensa ainda, está no mundo. ata mwasi ozokufela lelo Mesmo a mulher que você quer morrer por ozanga ela, na eglize apre omona kitoko wana ebeli depois de andar, permanecer com ela 10 anos, aquela beleza vai terminar, vai acabando. ata mobali ozomona kila lelo Mesmo o homem que considera maior hoje, ozanga na ntango omona libandeli fica com um tempo, terá uma entrada na cabeça como do profeta. bato mosusu bazala bazalaki bana na kipiti bamonaka naza libandi te nazali na sukelele. Algumas pessoas estão aqui, quando era ainda jovem, não tinha careca, tinha ainda muito cabelo. na mokili eloko ya solo eza te. No mundo, na verdade, não tem nenhuma coisa verdadeira. eloko elobelaka libele eza te. Não há coisa que permanece para sempre. ata mbongo ozoluka eza ya libele te. Mesmo o dinheiro que tu procuras não é para sempre. ata ndako ozotonda wana elobela libela te. Mesmo a casa que está construída não vai permanecer para ata sempre. poto ozoluka eza libela te. Mesmo a roupa que tu procura não é para sempre. ata mutuku ozokufela eza libela te. Mesmo aquele viatura de topo de gama não é eterno. eloko moko eza libela se na bango. A única coisa que é eterna é a palavra de Deus. kolo apambola biso. O Senhor que nos abençoe. sikokomi boma nzoto te. E não se mata, por favor. yebaka eloko ezali éternel eza te na kati ya sa. Saiba que aqui no mundo não tem nenhuma coisa que é eterna. yango Josaphat E por isso Josafá abandaki koluka eloko ezali éternel ki ye na bango. procurava a coisa que é eterna, isto é, a palavra. nalingi exhortation na ngai ya ntongo na lelo epesa moto moko alembi makasi ya kotambola. moto moko azwa espoir azwa espoir. Nesta manhã dá a força naquele que está fraco. Quem perdeu a esperança, que receba a esperança. moto moko azokoka komona nzela te Quem não alemba te. consegue ver o caminho, que não se canse. eloko moko eza éternel te apart na bango. Não tem nenhuma coisa eterna a não ser a palavra de Deus. ese bokomprendre exhortation na ngai. Será que compreenderam a minha exortação? kolemba te. Não cansam. mpona bao bazosambela makambo ezowumela kolemba te. Para os que oram e as coisas demoram, não cansam. soki résistance ezali kolemba te. Se a existência não cansa, lelo na opesi osango malamu moko comprendre comment okoavance ata badifficulté ezali mpo nzambe atikala na nyongo ya motu te mpe akotikala na nyongo na yo te. hoje eu vou te dar uma boa nova.
que mesmo a dificuldade nunca vai cansar, nunca vai ficar fraco, porque Deus a ninguém deve, também nunca ficará com a tua dívida. Hoje gostaria muito de exortar-vos, mas vou fazer o resumo do ensinamento. Livre total Apocalipse chapitre 10. O livro onde lemos do Apocalipse capítulo 10, L'importance dans qui seulement est rappelé biso mosala oyo Yesu abanda ndenga kokomisa ngo kilo na suka. a sua importância é de nos mostrar a obra que Jesus começou do princípio até que vai levar esta obra até o seu fim. Se nós vermos o mundo conforme o mundo existe, conforme o mundo anda, pode ter dúvida na obra pela qual Deus começou a tua vida. Como será que até os filhos de Deus morrem? A doença não acaba. A fome não acaba. Os problemas do mundo vão de mão ao pior. Apocalipse 10 ela disse isso que Nzambe mokolo mokili azali un jour akoya komettre fin na mapasi nyonso mpe akoétablir royaume na ye oyo ekolekaka mokolo moko te. Mas o Apocalipse 10 nos mostra que o dono do mundo existe. Um dia virá por o fim dos nossos problemas e acabar com todo o poder do mundo. Alors toyekoli nini na Apocalipse? Então, o que nós aprendemos na Apocalipse 10? Toyekoli Aprendemos ange puissant. O anjo poderoso. Toyekoli ba caractéristique na ye nyonso. Nós aprendemos todas as suas características. Pourquoi aza na nuée? Por que será que tem a nuvem? Pourquoi aza na arc-en-ciel? Por que tem o arco-íris? Pourquoi elongine ezali kongenga? Por que o seu rosto brilha? Pourquoi makolo ezali la colonne du feu? Por que os seus pés tu comprends como a coluna de fogo? Tu comprends que ma symbole oyo nyonso compreendemos que todos esses símbolos ezalaki lié na mosala oyo akosala na kati ya moto. estavam ligados na missão, na obra que vai fazendo no mundo. Après akoyekola malolenge ya ange Apocalipse 10, depois de aprender as características do anjo poderoso do Apocalipse 10, po ya mibale toyekolaki bamouvement ya Apocalipse ya ange Apocalipse. O segundo ponto era os movimentos do anjo poderoso do Apocalipse 10. Pourquoi azotia makolo na ye na mai mpe na mabele? Por que coloca os seus pés na água e na terra? Pourquoi asimbi livre ouvert? Por que será que tinha livro aberto na sua mão? Pourquoi azali korugir mpe 7 tonnerres mpe se pavona? Por que ele rugiu os 7 trovões dentro das suas vozes? Voilà makambo nyonso toyekoli. Eis todas as coisas que nós aprendemos. Só que makambo nyonso toyekoli, se todas as coisas que nos ensinaram comprendre yango, compreenderam, o gososola ke vai discernir ata mokili ezotambola boye, bem que o mundo marcha desta forma. Nzambe aza na programe na ye oyo mokili bayebi te me yo oyebi. Deus tem o seu programa pela qual o mundo não sabe, mas tu sabes. Tanto mokili bazolala pongi, quando o mundo dorme, bazali komitungisa, se incomoda, se preocupa. Église ya Nzambe komitungisa te parce ayebi direction oyo Nzambe azomema. A igreja não se preocupa porque Deus conhece a direção pela qual Ele te leva. Liloba oyo, esta palavra ezali kopesa biso makoki, está nos dando a ya capacidade kozala tiré par la parole, de pas autre chose. olhar na palavra, não em uma outra coisa. Nalingi kelite ya oyo epesa lisusu espérance. Quero que este ensinamento dá-te esperança, Epesa lisusu makoki ya kopusa na pembeni ya Nzambe. dá-te mais ainda a capacidade de se aproximar diante de Deus. Parce que comprendre que mokolo mokili azali, Porque já compreendeu que o dono do mundo existe, aliki mokili pamba te. não deixou o mundo assim em vão. Patience na ezali mpo oyo bonga. A sua paciência é pelo teu bem.
só que makambo ezouvela nano se as coisas ainda estão demoradas, ezabazomona kozana moto ya bolembu porque Deus te considera como uma pessoa fraca. ifo bongisa yo ntongo midi poko akutu poko okoma ya kokoka. Deve preparar-te de manhã, de dia, de tarde, de noite para tornar uma pessoa capaz. Ntango okoma ya kokoka Quando vai ser pronto preparado, o arrebatamento vai ser. bosaya nzambe abandi mosala akomisaka ngo kino na suka. Porque Deus, quando começa uma obra, leva até o fim. Alors mpona bandeko bazokoma tala resime nazosala po lelo naozamola ete. Então, para os irmãos que estão escrevendo, vê aqui o resumo, porque hoje não estarei longo. Na ange Apocalipse diz No anjo do Apocalipse, do 10, tomoni sor ya Israel, vimos a situação de Israel. tomoni sor ya banation, Também vimos a situação das nações. tomoni place ya église. Também vimos o lugar da igreja. To comprendre sorte ya bajugement. E entendemos os tipos de julgamentos. Tosimbi lisusu ndenge baresurrection ezosala. Também tocamos como que as ressurreições vão se realizando. Voilà makambo tokangi na Apocalipse. Essas coisas que nós revelamos no Apocalipse 10. To comprendre que Compreendemos que calendrier ya Yesu ezali, o calendário de Jesus il est le même. ele é o mesmo. Il est le même. Ele é o Il mesmo est le même quand. quando? Hein? Ontem, Après hier, depois de ontem, aujourd'hui, hoje, après aujourd'hui, depois de hoje, éternellement. eternamente. Hier wana eza samedi te. Ontem não foi o sábado que nós deixamos Ntango ontem. nzambe atambolaki na Israel, Ontem é o tempo que Deus marchou com o povo de Israel. aujourd'hui, Hoje eza ntango atambola na église, é o tempo que o Senhor marcha com a igreja. éternellement Eternamente akozongela Israel voltará para Israel mpe akosilisa banation. e vai acabar com o poder das nações. Oyo eza makambo tomoni na résumé. São coisas que nós vemos no resumo. C'est-à-dire, Apocalypse chapitre 10, Quer dizer, o Apocalipse capítulo 10 esuki biso tocomprendre que lobi nos ajudou a compreender que ontem nzambe atambolaki na libota moko Israel. Deus marchou com um povo que é o povo de Israel. Hoje, Nzambe atambola na église. Deus marcha com a igreja. Mpe lobi ekoya E amanhã akozongela libota na Israel, voltará o seu povo Israel. mpe banation nzambe akosokipe na bango. E Deus vai tomar conta das nações. Ezalaki ndenge nini? Isso era como? Israel azalaki pepe ya nzambe, Israel era povo de Deus. me ntango yesu akufi lekulusu Mas quando Jesus morreu na cruz, asukisi ntango ya Israel, acabou com o tempo de Israel abandisi ntango na biso bikolo. e começou com o tempo das nações que Mpe somos ntango hoje. biso tokomata na likolo, E quando nós iremos no céu, ntango na biso ekosila, o nosso tempo acabará. nzambe akozongela lisu E Israel. Deus voltará a salvar Israel. Mpe ntango ange Apocalypse 10 akokita, E quando o anjo poderoso do Apocalipse 10 vai dizer, ezali mpo asilisa puissance des nations. é para acabar com o poder das nações. Pourquoi akosilisa puissance des Por nations? que ele acaba com o poder das C'est nações? pour établir le royaume du Très-Haut. Para estabelecer o reino do Altíssimo. Eza makambo toyekoli. São coisas que nós Moto aprendemos. mosusu apose question mpe akoki komituna. Alguém fez uma pergunta ou pode se perguntar: Est-ce que Israel akobika lisusu? será que Israel será salvo de novo? Sikoyo rapport ya Apocalypse 10 eza nini na Israel? Qual é a relação entre o Apocalipse 10 e a nação israelita? Nasalaka résumé ya makambo na lobi. Eu estou fazendo o resumo das coisas que já falei. Okoki kokoma Pode escrever. Romains chapitre 11, Romanos capítulo 11, verset 25 jusqu'à verset 10. versículo 25 a 27. Osali yango virgule. Vai fazer vírgula. Apocalypse 14, verset 1, 2. Apocalipse 14, versículo 1, 2. Pour compléter lisusu virgule. Vai completar vírgula. Daniel chapitre 12, Daniel capítulo 12. on va dire dans verset 10 Começando no versículo 10 à 12 verset. até no primeiro
Je résume Do tout. versículo 12. Vou resumir tudo. Vou resumir tudo. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o quê? Israël lelo Israel hoje bazali sous le bota te pona nini não é mais uma nação, por quê? parce que ba comprendre que évangile te Porque não compreendeu o Evangelho. bayamba ki ya côté Não aceitou ou recebeu o Evangelho. biso lelo tokoti Nós de hoje entramos, ntango biso tokomata quando nós subiremos, nzambe akokanisa lisusu Israël. Deus vai se lembrar do seu povo. Otalanga s'il vous plaît parce que je termine le résumé par là. Olha-me, por favor, porque vou acabar com o resumo. Avant Yesu aya Antes de Jesus vir, ezalaki Jean Baptiste ayaki mpona koprépare koya na o ye. João Batista veio preparando a sua vinda. Israel Bayoki Jean Baptiste ouviram o João Batista, bayoki moto azalaki na kati ya Jean Baptiste te. mas não ouviram a pessoa que estava dentro do João Batista. Liboso ya Ponce Pilate Diante do Pilatos, shi bazobwaka Yesu bazobwaka royaume. ao rejeitar Jesus, rejeitavam o reino. Royaume wana eye lelo na kati ya mitema na biso. Este reino hoje dia veio em nosso coração. Yango Yesu alobaki É por isso que Jesus tinha dito: bokonzi ya likolo o reino de Deus ekolongwa epa na bino será a vocês, ekopesama na basi ya tumba. será dado às prostitutas. Basi ya tumba ngo eza basi ya tumba batelemaka na balabala te. Essas prostitutas não que ficam lá nas ruas. Basi ya tumba eza biso oyo tozalaki na mobali te. As prostitutas são pessoas que não tinham marido nem tão bom ensinamento. bokonzi lelo ekoti na kati na bino. O reino hoje entrou na nossa vida. sikoyo Israele Dali Israel, oyo abwakami que foi rejeitado, ndenge nzambe asalaki na première venue conforme que Deus fez na primeira vida, akosala yango lisusu fará de novo, ndenge atindaki Jean Baptiste como mandou João Batista. akotinda lisu profete moko ya Malachi 4 Vai enviar um profeta de Malaquias 4. ntango akoteya Quando vai pregar? ekozala mpona koprépare Israël mpo barecevoir le roi glorieux. É para preparar Israel e receber o rei glorioso. C'est-à-dire que ntango Yesu azoya lokola mokonzi Quer dizer, quando Jesus vem como rei, azali koya vem pour détruire les nations, para destruir as nações, 2 segundo, pour justifier Israël, para justificar Israel, 3 3, mpona kokota na reine na église na ye. para entrar no reino com a sua igreja. Voilà makambo toyekoli. Eis aqui estão as coisas que nós Eza aprendemos. na point moko important j'avais souligné Há ponto importante que eu sublinhei. nalobaki ke basanto bazokufa lelo Falei que os santos que morrem hoje, nzambe abosani bango te Deus não esqueceu dele. bake kopema Foram yango descansados. nalobaki moto ayambi liloba ya nzambe Depois falei, a pessoa que recebeu a palavra akufaka te não morre. liloba ya nzambe mpe ekufaka E te também a palavra de Deus não morre. lokwa liloba ya nzambe ezali éternel yo mpo ozali éternel Como a palavra de Deus é eterna, tu também és eterno. ata bakundi yo na 14 Bem que foi enterrado no ata sábado do bakundi yo 14, wapi mesmo em qualquer lugar, yesu akoya Jesus ntango virá. akoya Quando bao virá, bakufaki bakosekwa os que morreram ressuscitarão bakokenda na lèvement e irão no ntango yesu arrebatamento. akoya na reine Quando Jesus virá no reino, bakokita na ye descerão com ele mpe na insistaki e boye insistir dizendo: soki moto akufi lelo se alguém morrer hoje, ata asambelaka bem que ele ora, mais s'il n'est pas baptisé par le Saint-Esprit il est perdu. se nunca foi batizado pelo Espírito Santo, está perdido. moto azosambela lelo Quem adora, nzambe komi vi na yo te a palavra de Deus não tornou a sua so vida. okufi sula okosekwa sula Se morrer bêbado, vai ressuscitar so bêbado. ozalaki aventurier okosekwa aventurier. Se morreste aventureiro, também vai ressuscitar aventureiro. 2 Corinthiens 5 10 Segundo os Coríntios, car il capítulo nous 10, faut tous comparaître devant le tribunal de Christ devemos comparecer diante do tribunal do pour que Cristo, chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait état dans son corps. para que cada receba o bem ou o mal que tenha feito no seu corpo. nazali koinsiste koloba boye E eu insisto dizendo, nde toza boye conforme estamos aqui, lisiko na biso eza mystère a nossa ressurreição de momento é mistério. parce que ata tobiki Bem que nós fomos salvos, naloba tofandi na nzoto oyo ainda como estamos neste corpo, omi tokopanda lobiko
como exalte. Não temos como entender a nossa salvação. Os outros a voile. Porque este corpo é um véu. Os outros a voile. Este corpo é um véu Olha como que é exame na casa na que esconde a glória de Deus dentro de Então, nós. mas Mas aguardamos pela vinda de Jesus para sair neste corpo de dificuldade e ver Jesus e compreender o sentido da nossa salvação. Porque este corpo é o corpo da doença, da imperfeição. Jesus nos conhece, mas vai nos conhecer mais ainda. Hoje fomos salvos, mas salvaremos. Eu repito a dizer, José foi para papai. José veio até o pai. Nessa repetição, o que é pôr na cara? Vou fazer uma pequena repetição, depois vou parar. Papai mora José. O pai viu José. José, não mora na Gali. tu és meu filho. Temos a Como estás aí, Ana, eu boto aqui no Egito. os teus filhos que você gerou cá no Egito, Manassés e Efraim, pertencem ao Egito. Escuta, e recebeu sempre. Eu recebo como o Rubem e Simeão. Amo isso. Bem que eu fui nascido pela mulher egípcia, mas José, pelo caminho de José, o pai me aceitou. Antes de Efraim chegar diante de Jacó, antes de Manassés chegar antes de Jacó, o pai já aceitou. Aceitou por quê? Não é por causa deles, mas o pai aceitou por causa de José. Amém. Mas antes da morte de Jacó, José trouxe os dois filhos. Jacó perguntou: José, quem são estes? Eu vou perguntar a Jacó. As pessoas que você aceitou não tinha visto o filho aceitou, porque não vi. Aceitou pelo caminho do José, meu filho. Não se preocupe, a tua vida não depende do Lula. A tua vida está no céu. Não se preocupe. Eu repito e insisto dizendo: a tua vida não está na terra, a tua vida está no céu. Eu não estou raciocinando. Estou em Colossenses capítulo 10, versículo 1 até no 3. Irmão Paulo diz: como a vossa vida está escondida no céu, não pense nas coisas da terra. A nossa vida está onde? Antes de eu chegar no céu, Deus me conhece. Eu te digo que antes de ir, Deus te conhece. Não te conhece por causa de ti, mas por causa do seu filho José. José que é o seu filho do amor. O amor de José para José desceu até os filhos de José. E eu, Efraim, e eu, Manassés, Jacó, na verdade, mas me conhece pelo José. Hoje, no céu, Deus me conhece. Não por causa de mim, mas por causa de Jesus Cristo, que é o seu filho de amor. Jacó que tinha dito: José vai e volta. Amém. Alguém talvez vão à toa mais uma profecia. Sabendo que os seus irmãos não gostam de José, mas ele manda no meio das pessoas que não lhe amam. Mas como o profeta diz: vá, e volta. Quando vinha de longe, não lhe mataram a perto, já lhe mataram de longe. Já não vieram de longe, dizendo eles: vai reinar sobre nós. Jesus não morreu apenas até os profetas de longe
de Jesus. Le prophète prophétisait Os profetas profetizaram la mort a morte et la résurrection de e a Seigneur. ressurreição do Senhor Jesus Dans Cristo. le Sika, De longe. Joseph s'en a commis. José, quando chegou junto, vamos fazer. O que vamos fazer? Malomoni est timide. Tirar a sua túnica. Judas, Judá, qui est dit d'ouvrir le livre. pedindo de abrir o livro. Judas, on appelle celui qui a dit. Judá que deu a ideia. Comment a été? Não vão me matar. Malomoni est là-bas. Tiraram a túnica. Mabomi taba. Mataram o Mas ele cabelo. là-bas. Pegaram a túnica. Trempé. Misturaram com Ele sangue. disse, papa, Disseram, pai, dá uma na eu. reconheça se é teu filho. filho. Uma besta me comeu. Minha mamãe c'était le lion. E este animal é o leão. Ça dit que dans la zone, Quer dizer, quem foi? Joseph a zone. José voltou junto. José foi. Si Jacob a zone aqui, Enquanto José vá, a ti dit l'Égypte. ele mandou no Egito. Parce qu'il n'y a pas de Porque vem aqui esse irmão. Os seus irmãos não lhe receberam. Foi no Egito. Avant, il soit pas la mission. Antes de Jesus vir a nós, foi a seus irmãos. E rejeitaram no corpo de Deus. Desceu até nós. Jesus veio. E também o mesmo voltou. Hoje no céu, Deus não vê o João Luiz. Deus não vê o Maurício. Deus não vê o Isaías. Deus não vê a Jeremias. Porque quando José veio, a túnica tinha várias cores. Isaías, Jeremias. As pessoas diziam todos bem. Você Jeremias. Você Elias. Você é um dos cores. Muitas cores. Mas no meu todas as cores tornaram sangue e voltou no céu. Porque Deus não me vê, mas me vê através do sangue de Cristo. Não tem nenhuma condenação para a minha vida. Não porque eu mereço, porque o sacrifício foi feito na cruz para mim. Depois o Jacob disse, e eu recebo os filhos. Será que aceita te dizer que hoje Deus te aceita? Antes de fazer a construção, Deus já te aceitou. Aqui será que outro antes de ser um ladrão, Deus já te conhecia pelo sangue do seu filho. Mas aguardamos o quê? Aguardamos José, que leva as pessoas que Deus ama até junto ao Pai, para que o Pai veja. Hoje, a nossa vida está escondida, mas quem nos gerou vai nos levar para que Deus nos veja. Quando seremos será a apresentação daquilo que Deus conheceu antes. Veio a segurança da minha vida. Bem que estou fora, mas não estou fora. Onde está o sacerdote no lugar santíssimo? Aqui tem 6 pedras. Do outro lado 6 pedras. 12. Significa que o meu peso. E ele quem carregou? 12. É o povo. No peito também tem 12. Significa que o sumo sacerdote no lugar santíssimo me conhece e carregou o meu peso. Eu estou fora. Eu me preocupo em vão. Mas no céu ninguém me conhece. Que a paz do Senhor esteja convosco. Quero que o ensinamento de hoje dá garantia ou esperança. Eu acabo com o meu ensinamento aqui. É como Elias veio na viva de Sarepta. Estava me compreendendo. Aqui estou resumindo todas as coisas. Veio na viva de Sarepta. Encontrou com a viúva onde? Fora da cidade. Apanhando uma lenha, mas são 2 pedaços. Isso é a cruz. Onde nos encontramos com Cristo. A viúva de Sarepta, quando se encontrou com Elias, eu quero que o Senhor
vos concede a inteligência Que para Seigneur ouvre les yeux de votre cœur pour que vous saisissiez ce message. que o Senhor abra os olhos do vosso coração para entender isso. Ça sera très simple, mais ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie. É mais simples, mas pode mudar muitas coisas na vossa vida. Élie dit à cette femme, Elias disse naquela mulher: traga-me água. A mulher, traga-me de La comida. femme dit, A mulher diz: je n'ai rien. não tenho nada. La farine, oil, Pouco de farinha, na fruta, oil. pouco de óleo. Nous allons Comeremos com meu filho porque la amanhã guardamos pela boca. Cette nourriture-là, c'était la vie de la veuve. Esta comida é na vida da C'était viúva, sa vie. é na sua vida. Élie demandait sa vie. Elias pedia a vida dela. Il avait besoin de sa vie. Precisava da vida da mulher da viúva. Cette vie qui a la limite. Esta vida que tem limites. La vie remplie de calculs. A vida não tem La cálculo. vie remplie de pensées A humaines. vida cheia de pensamento, a vida cheia de Combien de fois pensamento. les gens vivent dans des calculs humains? Muitas pessoas vivem com cálculos humanos. Quand na minha banco, A minha conta na bancária. moda o salaboy. Vou fazer Ça isso c'est aqui. toi. Este Mais você. ta vie ne dépend pas de toi. Il y a un Dieu qui t'a envoyé la parole, qui te connaît, qui est notre calendrier, qui est notre plan au-delà de ce que tu penses. Est-ce que vous m'entendez? A tua vida não depende de ti, mas depende de Deus que tem calendário. Será que vocês me entendem? Nous échouons, c'est parce que nous voulons conduire nos vies selon ce que nous voulons. Alors il y a quelqu'un qui est notre calendrier différent de celui de nous. Nós derrotamos porque queremos fazer segundo a nossa forma, enquanto temos alguém que tem calendário diferente para a nossa vida. C'est comme ce qu'il y avait maman en E tête. parece que Elias não ouvia aquela mulher. Ça est l'autre côté. Não tenho On a nada, dit que la moka est a à não ser esta coisinha. Prepara C'est comme comigo. s'il voulait dire, Parece que queria dizer: donne-moi ta vie. dê-me a tua vida. Moi je te donnerai la vie éternelle. Eu darei a vida Et du eterna. l'huile Mas diz et la ela, farine e a ne farinha démarqueront jamais. não faltarão. Notre vie ne dépend pas de nos calculs, mais de la parole. A nossa vida não depende dos nossos cálculos, mas da palavra. Cessez de vivre Param de en viver, vous comparant les autres. de se comparar com os outros. Cessez de compter sur ce qui est temporaire. Param de ver daquilo que é temporário. Aí me ensina agora a banalité a olho. Eu vos disse antes de começar o Esse sermão. eu vou estar na boquinha, logo ele fica na libera. Pode ver no mundo a coisa que vai demorar para ser feita. Não há. Que tome a mão se nos éternel. A beleza da tua mulher não é eterna. Bom, a mamãe nos O éternel. dinheiro do teu marido não é eterno. Tout dans ce monde bouge. Tudo neste mundo Asa boye chajaka. até o sol muda. Yokoro chajaka. O céu transforma. Mabele A chajaka. terra muda. Que tome a mato A chajaka. beleza das pessoas muda. Amen. Il va faire chajaka. Mas a palavra de Deus Est-ce qu'on peut placer notre confiance dans ce qui est éternel? será que podemos colocar o nosso pensamento naquilo que é eterno? Ainsi dit le Seigneur. Assim diz o Senhor. L'huile et la farine Olhe a ne farinha. te manqueront pas. Nunca Là, faltará. pendant la terre. Prepara dele de On va comer. nous faire ça. Vista a viva Après, desse c'est une fille naïve. deu a Elias sua vida. Élie a porté. Elias entrou. Farine ici la terre. A farinha não acabava. Ici la terre. E o óleo também não acabava. On n'a pas pour là. O Senhor abençoou. O Senhor te abençoou. Fais faire ça. T'as la vie. A viúva desceu olhar para Elias, o homem de Deus. Farine des ailes. Vá na cozinha, farinha. Oh, merci Seigneur. Pode dizer, obrigado, Senhor. Obrigadíssimo, Jesus. Obrigadíssimo, Jesus. O fundo é que eu recebi o teu seio. Dia, de repente, o seu filho morreu. Será? Bem que comida, família. Bem que a gente não fala. Mas existe amor. Sim. E esta mamã, como é a irmã da Assembleia dos Santos, pegou o filho, foi junto ao profeta. Poderia até lhe dizer: o meu filho morreu. Se alguém está bem ensinado, vai orar bem. Não vai procurar as palavras. Veio com o filho junto ao Santo de Deus.
Por que será que Pour renouveler souvenir dans les souvenirs. vens-te revelar a lembrança do meu pecado? Est-ce que les Camerounais, les Camerounais sont aux arbres? Será que qual é a relação entre o problema da morte do filho e do pecado? Não, posez ma maman question. Eu pergunto às mamães, Seul le maman ou eu já dans le livre. se fosse uma mamã de hoje ainda vai dizer, Moi, la caille, moi, la caille. On s'est des arbres. eu te recebi aqui, aqui está o Senhor, mas agora não, o único, o meu olho. Há palavras, às vezes nós dizemos, Deus não ouça, não precisa da pessoa. Porque são os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Mas Deus ouça a sua palavra. É por isso que deve ser bem ensinado, ensinada para orar bem também. Homem de Deus, porque vieste revelar a lembrança do meu pecado. Sim, eu entendo. Este filho, o seu pai morreu. Enquanto o pai e a mãe andavam com o filho, andava com o filho do morto. É a lembrança do homem que morreu. E este corpo que você carrega, não sabe perder morreu. O corpo que você, mesmo sem é o corpo do morto. O Adão morreu nesse corpo. Nós todos que nascemos no corpo do morto. Um dia, Jesus teve dar a vida nesse corpo do morto para compreender o óleo e a farinha muito bem. Por que Deus te revelar a lembrança? Creo que Deus te dá a inteligência para compreender. Eu acredito que Deus te dá a inteligência para compreender. É simples. Sabe a coisa do profeta fez? Não lhe respondeu. Pegou o filho, levou até no quarto. Obrigado, Senhor. A mulher ficou. Aguarda o quê? O profeta era voltado. O profeta voltou. Nós conformamos o nosso santo. Aguardamos o filho. Porque a nossa vida. E ele levou no céu. O dia que o profeta virou. Não virava o nome. E ele virou a vida. E a mulher vai ficar de joelho. Quando comeu a farinha, não adorou. Quando a gente era mas quando ficou de joelho, agora eu conheço. E este o servo de Deus. Conhecemos errado. E fomos santos errados. Mas quando pensamos em revelar, quando entendemos o amor de Deus, quando compreendemos como Deus nos amou, às vezes podemos acordar, vendo as circunstâncias, podemos nos perguntar: será que Deus me conhece ou não? Eu digo nesse lugar, e Ele se conhece, porque a nossa vida está escondida. Eu digo aqui nessa a tua vida não se derrosa, a tua vida não está unida, a tua vida está escondida. Onde está o Cristo? Onde está a nossa vida? Comigo, nós nos veremos. Que toda a gente que ora adorando, todas as pessoas que oram, saibam que não a vida verdadeira. A vida verdadeira está escondida nele. Não se mata por causa das coisas do mundo. Não sabe ter. Mas a eternidade virá. E nós vamos entender como que Ele nos amou. Conforme estamos aqui, adoramos Jesus. Mas naquele dia, nós o adoramos. Vamos compreender todos os mistérios. É por isso dizer ao profeta: não escreva, é um mistério.
salvação hoje é um mistério dentro dos nossos corações. E sabemos que revestiremos um corpo glorioso. Mas a sua forma não escreve. Mas na voz do sétimo anjo cumpriria, quer dizer, quando o cumprimento dessas coisas vai se realizar, daí tudo vai ser revelado. Posso me fazer algumas perguntas? Como aquilo será? Os que morreram tornaram ossos cinzas, alguns já cinzas, ou outras morreram das águas, outros foram devorados pelos animais, comeram o corpo, mas não comeram ainda. Conforme que eu prego agora, alguns santos mortos está sendo preparado para entrar nas mortes. Vendo um pregador perguntando, mas onde foi todas as revelações? Porque este corpo é a imperfeição, mas um dia o que é imperfeito vai desaparecer. E veremos Jesus e compreenderemos o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. Acabei com esse ensinamento. Glória a Deus. Eu acabei com todo o ensinamento. Vamos pregar um bocadinho. Porque aquilo que eu fiz foi ensinamento. Vou exortando. Depois oraremos. Vou falar um bocadinho. Ok, pastor. Muito bem, porque Jesus encontrou Pedro lançando redes, mas encontrou os restos e lavava suas redes. E agora eu vou começar a lavar as redes. Antes de lançar, devo lavar. Depois de semear, devo regar, exortando, para que cada um saia com uma esperança. Não que eu faça dessa forma. A mamãe que cozinha bem, porque tem gosto e gosto. Uma donzela pode ver na internet, no YouTube, preparar, mas quando vier uma mamãe, vai ser diferente. Eu não estou a cozinhar como uma menina, mas como uma mamãe, uma mãe. Depois de comer, vai sentir, na verdade, eu gosto. Aqui eu comi bem. E também cozinhar. Dali não se preocupa. Vou cozinhar bem para você. E vai comer, sair bem. Se não quer mastigar a carne, pelo menos vai beber o molho. Os que não conseguem o molho, eu mesmo vou comer e vou amamentar. Quem amamentou? Comer a carne, ninguém passou o dia fome, todos comeram. Uma coisa de chamar a vossa atenção para acompanhar o bebê. Aqui só mais não cuida das crianças, eu mamãe. Eu sou o pregador. Eu sou o enviado. O já de comer acabou. Porque sou o vosso servo.
Eu já tive um problema. Uma família recebeu algumas crianças. O pastor não tinha dinheiro, fez um chazinho. Os filhos, as crianças olhavam no chão. E ele ficou esquecido. Não vamos tomar chá. Brigou na casa das crianças. Qual é a condição do chá? Fizemos um chá simples para você. Não, ordinário. Leite, ovo, mas uma coisa. Alguns santos que devem comer. Lázaro. Não vamos comer. Deve juntar. Todos no bom sabor. No bom sabor. Podemos fazer outras coisas de manter comer. Eu tenho orgulho de dizer que nós comemos bem porque Deus dá-nos o favor da comida. David diz: eu era jovem, cresci, um justo, a sua família. Não vão pedir as brochuras. Aqui, preparar o pão. É conspiração, o pregador deve ter um pão. Se alguém prega, as pessoas não me pregam. Você não tem um livro, porque Jesus pregou, você não compreende. Prepara como Jesus, como falou mesmo, aquele que pode dizer assim, aquele que amamentou bem. Porque se alguém amamentou bem, também vai falar. Shalom. Profeta João e todas as coisas que nos pregou. Foi o anjo poderoso. Veio para estabelecer o reino. Mas para estabelecer o reino, veio, tinha a armadura, combateu e estabeleceu o reino. Quer dizer, e este caminho, compreendemos? Para que o reino seja instalado no mundo, é preciso que haja guerra para estabelecer ou instalar o seu reino. É muito importante que eu vou vos dizer. É importantíssimo, por favor. Quando viemos adorar, viemos adorar porque ele é hábito na Assembleia do Senhor. O Senhor Jesus diz: a boa nova do reino será prêchée. Quando nós pregamos, viemos com o Evangelho do Reino, porque Deus entrasse dentro do reino, veja o rei. Oh Jesus. Preguei em uma igreja. E se eu peguei a força, vou pregar de novo esta tarde. Preguei dizendo que Davi, quando sou nome, e andando com o seu reino, colocar o seu reino. Mas olhando numa terra, numa cidade de Sião, dizendo que eu vou colocar na minha residência. Porque os seus conselheiros poderiam lhe perguntar: rei, onde que tu estou? Está sujo. Também tem inimigos. Pode procurar outro lugar. Il faut que tu as mis sur la perfection. Pour ta
feito deve encontrar as imperfeições, porque quando estabeleceu o seu reino, o mundo veja o seu reino. Eu resumo todas as coisas em breve. Quando David chegou, lutou, o que aconteceu? Sion est changé comme cité de David. Sião mudou o nome, tornando a cidade de David. O mesmo nome de David deu a segurança. Perguntei. Suponhamos que cá na nossa igreja, amanhã vamos dizer, o nosso presidente João Lourenço, talvez não vou conseguir, porque eu sou congolês. O nosso presidente João Lourenço enviou uma mensagem na polícia dizendo desde a terça, onde está aquela igreja vai tornar a minha residência. Só o nome do presidente João Lourenço, os inimigos vão fugir, os vizinhos vão se ficar, ninguém vai passar aqui agora, porque o nome do chefe está. Enquanto nós vemos que assim não pensou o reino de Deus, possa ter porque será que os demônios vão fazer porque os bons porque eu tomei a morada de Deus, tomei onde está o seu reino. Eu quero que tu saibas se o nome de David garantiu a segurança de Sião nesta manhã, ao mais do que David, é o Senhor Jesus. O seu nome na sua vida, mesmo não, os demônios vão fugir, não foge de ti, mas foge do nome que está dentro do porque entraste no reino de Deus. A coisa que nos mata, se não tem buraco, quem me escolheu vai continuar só a defeito. Se eu tenho defeito, a palavra dele confia na minha vida, vai me reparar para associar no seu reino. Porque quem já perdeu a esperança, saiba que o nome de Jesus, o seu reino, na tua vida, é a segurança. Não esqueça disso. Mesmo dormindo, mesmo acordando, não esqueça disso. Dizendo a doença, sabe que aqui é a morada de Deus, onde as pessoas fazem oração de libertação do sol. Alguém caiu, não está acordado. Jesus. Eu não oro assim. Eu digo, Satanás. Sabe que este corpo é onde Deus encontra. Deixa aqui. Não vou dar. Mas não acordou. Deixa que Deus. Até os demônios sabem que Jesus é o rei. Está esforçando o quê? A doença sabe que Jesus é o rei. Será que o demônio esqueceu de Jesus? Na cruz, dizendo que tudo foi acontecido. Onde está ele? Já tinha dito que tudo foi estabelecido. Mesmo a doença não está acontecendo. Eu vou dizer a você o que saiba que as coisas eu vou te esquecer. Eu sei que Jesus é o rei. Eu creio que esta mensagem chega grande, que Jesus Cristo é o rei. Tu és o filho de rei. Mas comente. Dormindo quando acordar. Esta mulher de noite
Voici pourquoi Les enfants de nuit. vai dizer a mulher Les autres avaient la table de la ça scène. se tomou o corpo o tempo Bon, les dos moyens, on a. conforme te veste. Peut-être que vous savez la presse. Talvez esquecesse de endereçar. Déjà, ils sont couchés là-bas. Eu, Jesus morreu por mim. Eu tenho o direito de ouvir a voz. Eles não falam de Jesus também. Jesus não. Quem que não tem a fé hoje, vou ter rei da fé. Porque há muitos choros. O dinheiro tornou Deus na vida da pessoa. A pessoa considera dinheiro como Deus. A minha vida. E o amor de Deus que Ele colocou na tua vida não sabe do dinheiro. Que eu que nessa manhã receba ainda que seja vencedor e avance, porque és um filho de Deus. Shalom l'église. A paz do Senhor. Shalom. A paz do Senhor. Temos pessoas que vivem com desespero. Vou vos dizer uma coisa. Ok. Jesus, quando virá, aqui na terra, a luta. Essa luta não vai impedir Jesus de estabelecer o céu sobre ele. Enquanto temos este corpo, a lutas, combates, mas não tememos a guerra. Eu pergunto, não se pergunta a guerra. Mas também o Rei de Deus existe. Você deve mostrar eu tenho o reino de Deus. Andarei em cima das águas, andarei com fogo, andarei com aviões. Não. Antes de cair nos leões, o leão da tribo de o fogo que Deus Deus colocou o seu reino na nossa vida para que o mundo veja a nossa vida. Há muitas lutas ou combates. Não vamos pegar tudo. Mas escuta e acompanha-me muitíssimo bem. Segundo os Coríntios capítulo 2, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 26 a 27. Nós temos acesso ao diabo. Então Paulo diz que não tem acesso à oportunidade no diabo. Quando não tem perdão no coração de uma pessoa, se as pessoas vivem com a raiva, com o rancor, como será que vai vencer a luta? Eu vou insistir. Sei que ainda não preguei a lei da guerra, mas um dia pregarei a lei. Vocês tinham dito que há luta ou guerra de longe e de perto. Acompanhe algumas frases, vai mudando a tua vida. Se ler Juízes capítulo 3, versículo 2 até o 15, onde estava Israel? Deus deixou alguns inimigos. Os inimigos estavam ao redor. Esses inimigos não podem tomar a supremacia sobre Israel se Israel não deixar. Acompanhe-me muito bem. Há muitas doenças que fazem com que o diabo então não se volte na nossa vida enquanto o diabo nem volta. Les gens sont tellement ignorants. Gente é ignorante. Et qu'est-ce que le diable fait? O que o diabo faz? 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 4. Segundo, Il aveugle l'intelligence. e ele cega a inteligência. O que eu te dizer que conforme estás aí, o Satanás avec l'intelligence, il y a pas tout. e
que ela cega a inteligência das pessoas. Que Satanás é inimigo. Quer dizer que Satanás é inimigo. Você luta com ele. E ele te vê, mas você não consegue ver. Há outra luta que você expulsa, não está distante ou longe, mas está dentro de ti. É um adversário que acende a inteligência da gente. Para que as pessoas não compreendam a forma da luta. Il oppresse les gens. E ele oprime as pessoas. A opressão é forte. Donc le diable utilise nos pensées. O diabo utiliza os nossos pensamentos. Il se sert de différentes circonstances. E ele se serve de diferentes circunstâncias para que haja opressão na vida da pessoa. Para ter vantagem sobre nós. A pessoa que vai procurar problema contigo que você não pode. Vai falar mais de ti que você não sabe. Não considere aquela pessoa, mas vê um diabo que quer confundir a tua vida. Para bem vencer a luta, porque se não vencer, o Rei de Deus nunca vai se manifestar. A luta que Jesus lutou no Egito, quem lutou contra Faraó, mas no deserto é o nosso problema de luta. O Senhor que nos abençoe. O Senhor que nos abençoe. O Senhor que nos abençoe. Papa, Pai, Deutéronome chapitre 20. verset 1 jusqu'au 2e. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 e 2. En tout cas, si on va aller dans la conseil pour avoir dans un expliquer nous très simple. Donc il va parler tout ça. Il faut accorder. Donc Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras les chevaux et les chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter car l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte est avec toi. Quando vocês saíram para a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros, um exército muito maior do que seu, não fique com medo, pois o Senhor, o seu Deus, o mesmo que os tirou do Egito estará com vocês. que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Que o Senhor acrescenta a explicação na Il leitura. ajoute l'explication à la Que lecture. acrescenta a explicação na leitura. Se alguém está dormindo ao teu lado, me faz acordar, por favor, que me acompanhe. Moïse a servi Israël. Moisés ajudou Israel. Quando Quando sairão na guerra, l'Égypte. a guerra não saiu do Egito, ou a luta. Quando os inimigos virão, os inimigos não acabaram. Se tem cavalos mais do que você, a luta vai ver talvez o diabo é mais forte do que você. Moisés disse: os vossos corações, o combate verdadeiro é no coração. Nós perdemos a guerra a partir do coração. Nós fomos derrotados. O verdadeiro problema do homem, a verdadeira batalha está no coração. Um coração com crenças, com angústia, cheio de inquietação, nunca vencerá o combate. Quando vêm os inimigos, Vous êtes, acompanhe, cristão, vous êtes, cristão, homem, vous êtes. cristão. Quando vêm os inimigos, não tem nome. O Deus que fez sair do Egito, viste onde? Me fez jogar onde? Me fez jogar aonde? Deus que vos libertou dos Egito estará com vocês. Mas enquanto eu luto sozinho, eu me lembro. Aquele que me tirou do Egito me libertou quando?
Como? C'était le soir Foi detalhe que Moïse que Moisés a quitté ça qu'ils étaient là. fez cair na sua vaga. Laissez-le mouvement. E o segundo Pour movimento, faire o vento soprou, o mar abriu. tomando na Golgota, Deus no Gólgota, Yesu na moi, Jesus queria moyo elali, o sonho do parce que Senhor. para kati ya libota, Porque ela precisa fazer pour a Moïse conversão. a quitté s'ils étaient ligoros na Porque terre, o desejo pour la par Dieu, ferido pour por Deus, protéger, o sopro voix de vento la soprou, gloire, ah, Deus c'est que das Jésus nossas se souvient, para Israel. Deus que se libertou do Egito. Deus que nos orientou a Gólgota. Porque o Senhor levou, não é medo. Temos a Deus está na nossa frente. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Aquele que nos libertou está na nossa frente. Sabe como libertou? Olha. Sim, profeta. À partir de l'Égypte, A partir do Egito, il y a eu premièrement houve, em primeiro lugar, l'agneau immolé. o cordeiro que foi morto. C'était l'expiation. Foi a expiação. Je ne saurais pas vraiment expliquer l'expiation. Talvez não vou conseguir explicar a expiação em lugar. L'Égypte, O Egito, l'agneau est immolé. o cordeiro morreu, foi a expiação. Mer rouge, O mar vermelho. Dieu qui a fait l'expiation en Égypte, Deus que fez a expiação no Egito, vient faire la rédemption dans la mer. vem fazer a retenção no mar vermelho. Le même Dieu O mesmo Deus ouvrira Jourdain vai abrir o rio pour Jordão l'accomplissement des promesses de l'Ancien. para o cumprimento das promessas. C'est que Ekulusu, Quer dizer, a cruz, vous savez ça qui est Ekulusu, a obra feita na cruz, les actes expiation, foi a expiação pour une missation dans mon kili, para nos tirar do mundo, et donc missation de Monsieur para nos Emmanuel, fazer vencer de rédemption, segundo a redenção, dans un marco qui est Monsieur ennemi, para ter a capacidade de diante do de inimigo, construire la promesse. para nos fazer entrar na promessa. Je vais poser une question très simple pour la zone. Vamos fazer uma pergunta simples, porque vou terminar. Je vais poser la telle question. Vou perguntar aos pregadores. Je vais monter une question. Vou perguntar a um pregador. Um pregador pergunta. Agneau oil. E este cordeiro, Quand on va appeler ça qui est en Égypte. quando foi dado no Egito, On appelle ça qui est là. deram a quem? Agneau en tango, azokufa na Égypte. Quando o cordeiro morre no Egito, On appelle ça qui est en là. deram a quem? Até agneau on appelle ça en E este cordeiro deram a quem? Nzambe. Deus. Acompanhe bem. So comprendre na katina. Se compreender, vou pagar. Mwana pato yo, Este cordeiro, avant biso tolia. antes de nós comer, On appelle ça qui est en Nzambe. deram a Deus. C'est que mon toile qui pate. Quem na verdade comeu o cordeiro? Mon toile de choses à Nzambe. A primeira pessoa foi Deus. C'est que Israël, Israel bazo dia kana continuité de mon toile. come a oportunidade, mas quem comeu em primeiro lugar foi Deus. Je comprends dans mon bien. Ainda não compreenderam. Attends, tant que tu vois à moi Sinaï. Ou então, depois de ouvir a voz da sua, Allez mouma. comendo da Parce que fruta, mutakana. ficou nu. Nzambe yaki na nyoto yaki na poso ya. Deus veio com o animal ou com a pele do animal. Yaki na poso. Veio com a pele. O frère Timothée. Irmão Timóteo, Nzambe yaki na nyoto yaki na poso. Deus veio com o animal ou veio com a pele? Yaki na poso. Veio com a pele. Se quando na lia nyoto. E quem comeu? C'est que Nzambe yemonde ali. Deus ele mesmo comeu Pourquoi venir à poso? e trouxe a pele. Donc Yesu t'a fait le plus soin. Jesus não morreu na cruz. Je n'ai pas la besoin. Não era ainda para nós, era para Deus. Il fallait dans le Nzambe. Era preciso Deus. Lokola luka mosantu. Como procurou santo. Lokola luka mwana kotosa Ele zote. procurou o filho Il obediente. fallait ndima mbeka moko yiye moko. Deveria aceitar um Donc Yesu sacrifício. offa le plus soin pour la besoin de Jésus. Jesus também na cruz.
accomplir justice ya Nzambe. Para cumprir a justiça de Ntango Deus. Nzambe andimi ye, Quando Deus lhe nde aceitou, atali biso na mawa. dali olhou e o pecado saiu sobre nós. Yesu akufa ekulisana mpona yo te. Jesus não morreu na cruz Akufana mpo akokisa volonté ya Nzambe. para cumprir a vontade de Tina Deus. voulimi sacrifice. Sacrifício não queria, não mas formaste de corpo. Eu vim para fazer a sua vontade. Jesus sabia para nós. Era preciso e agradar-lhe, e aceitar-lhe. Como Deus ainda acabou, dali nós achamos a graça. Dali Moisés dizia: ele é o rei de Deus que vos tirou. Porque a obra da cruz foi a expiação para que o pecado não seja mais contado. A obra foi a redenção. Porque o cordeiro que libertou, o mesmo abriu o mar. A obra ou a missão não terminou ali. Quando chegaram no Rio Jordão, Deus disse para ficar ali primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Vamos para cá. Quando chegaram no terceiro dia, Israel ficou longe. Amo isso, gente. Mas já atravessamos o mar, saímos do Egito. O cordeiro morreu. Mas por que será que estamos longe? Porque Jordão é a morte. Ainda não vencemos a morte. Vencemos pela fé. Mas aguardamos por uma pessoa. No terceiro dia, quando Jesus, como a arca, foi, entrou no Rio Jordão. Acompanhe-me. O Rio Jordão abriu-se. Por quê? O Jordão é o rio da morte. Nós começamos a atravessar. Até ali ainda não cantamos. Quando a arca sai dentro do rio, e vai se juntar. É aquilo que o Paulo diz. Quando a morte seja extinta, dali canta onde está a tua vitória? Onde está o juízo? Até agora ainda não mas ainda não foi. Quando sairemos dentro do corpo da vergonha, enquanto Deus que começou no Egito, eu mesmo será por vós. Porque Jesus libertou, perdoando os seus pecados, fez a redenção e vai levar a missão até o fim. Para dizer que dentro das lutas, dos combates que nós temos, não luta com a sua força, não conta com a tua força. Eu vim para terminar a missão. A tua força nunca dará a solução. É pela graça do Senhor. Deus que começou conosco no Egito. Será que há alguém que Deus já tem alguém que passou pela cruz aqui? Muita gente ainda não passou pela cruz. Há pessoas que já fizeram a experiência da cruz. Eu faço a minha pergunta. Talvez mas esse não viveste o amor de Deus da cruz. Porque se passar pela cruz, experimentando este amor, não vai temer nada. Mesmo que haja inimigos, não vai temer. E o amor de Deus vai se manifestar. Quando o reino será visto, as pessoas sairão do mundo inteiro, virão na igreja de hoje, porque te viu no que come. Vê o reino na tua vida. Quando as pessoas virão, verão a organização.
eza désordre te. Porque o reino de Deus não é de Ntango Salomo azoregne, Quando Salomão eloko morreu, eloko ezalaki na place na ye. cada coisa estava no seu devido Moto na lugar. moto asalaki mosala na ye. Cada fazia a sua missão. C'est ça le royaume de Dieu. Isto é o reino de Deus. Vi na yo fo eza na molongo, A tua vida deve estar em eloko ordem. ya ye kovanda na kati na yo aza roi d'ordre. Porque é aquele que vem permanecer ou viver na tua vida é um rei da ordem. Na soki silite ya nga kolobaki Eu termino meu ensinamento poto dizendo maintenir royaume ya nzambe na kati na biso. para guardar o reino de Deus na nossa vida. To comprendre ndenge nini tolongi, Devemos compreender como nós vencemos. tolongi na befort na biso te. Não vencemos pelas nossas Tolongi forças, na œuvre ya kwa. vencemos pela obra da cruz. Deux, Segundo, to comprendre que bitumbe osilaka te. compreender que as lutas da tua vida nunca acabarão. omone na te ya Conforme que eu bitumbe pedi, esili te. a luta não. Mais à chaque fois bitumbe osila, Mas cada vez que eu a luta, oyeba kosapuye na oyo eza force na yo. saiba se apoiar naquilo que é a tua força. Parce que biso tozobanga bademon, mais oyebi te ke bademon mpe bawanga. Porque nós aqui tememos demônios, esquecendo que os demônios também têm medo de nós. Tozobanga bandoki, Você tem medo de nós, oyebi te ke bandoki mpe bawanga. esquecendo que os demônios também têm medo de ti. Ntango bana ya Israele Quando os filhos de Israel bakoti na Jeriko, entraram em Jericó, bazobanga, temendo, Rahab ayebisaki bango, Raab disse: nzambe oyo adelivraki bino na Egypte, Deus que vos libertou do Egito, somo na bino. a vossa fama chegou até aqui. Bademon bazobanga yo kaka ogene mingi te, Os demônios não têm medo de ti porque você ayebi jogou. biso ogene te. Não te Mais depois bazobanga de yo jogar. pour l'œuvre qui était accomplie à la croix. Mas tem medo de ti por causa da obra que foi feita na cruz. Somos ogene, Se você jejum, jeune, o jejum on s'appuya sur l'œuvre de la croix. apoiando sobre a obra da cruz. Somos osambela. Se você ora, nasambeli mingi, não diga que já orei bastante. oko osambela. Conta que eu orei. oyebaki nzambe azoyoka yo. Mas saiba que Deus está por vir. Não por causa de ti. napekisi osambela te. Eu não te proíbo orar. Place ta confiance, Mas coloca sua confiança sobre um homem ta délivré en que Égypte. te libertou do Egito, Eza liboso na yo, que estará na tua oya frente. kotengela yo bitumba. E vai lutar do teu favor. nalingi liteya oyo, Creo que este sepe é o solusu kondima. que te dá mais a fé. Confie-toi au Seigneur, Confia-te ao Senhor. nzambe afortifie Que yo, Deus te fortaleça. apeso makasi, Te dá a força ema so kondima, que acrescenta ainda a tua oyeba fé. koza royaume ya nzambe, Sabendo que eis o reino de oyeba Deus, kofandelo ya nzambe, eis a morada de ata Deus, bitumbe ye, bem que as combate de vida. ekolongisa. E Que le o Seigneur reino de Deus vai vous vencer, bénisse. vencer. Que o Senhor vai te abençoar. mpona pambola moko na moko. Que o Senhor abençoe cada um. loba mosala eza mingi, Como aí nasambela mpona bato nalingi nasala service ya antes de orar, quero fazer um serviço. Fabrice memela ngai liste wana Fabrício, traga a minha lista. nalingi nasambela mpona bandeko lelo. Gostaria de orar no favor dos irmãos.